Na aula de hoje, iniciaremos a abordagem do conceito de indutância, característica semelhante à inércia associada às correntes induzidas. Vamos agora definir o conceito de indutância, analisando um dos experimentos realizados por Faraday. Neste experimento, uma corrente foi induzida numa bobina a partir da variação da corrente em outra bobina. Para isso, vamos considerar dois solenoides coaxiais muito longos, de mesmo comprimento L, um de raio R1 e N1 espiras e outro de raio R2, maior que R1, e N2 espiras. Se nós fizermos passar pelo solenoide 1, pela bobina 1, uma corrente estacionária I1, o campo produzido por essa corrente vai ser B1 igual a μ0 N1 sobre L vezes a corrente estacionária I1. O campo B1 ele vai estar na direção em sentido de Z positivo. E essa expressão ela vai ser válida para R maior ou igual a zero, menor ou igual a R1. Vale salientar que se nós tivermos valores de R maiores que R1, o campo gerado pela corrente I1 vai ser igual a zero, Ou seja, se eu pegar regiões externas ao solenoide, a bobina 1, o campo gerado pela corrente I1 vai ser zero nessa região, certo? Então, B1 igual a zero para R maior que R1. Bem, agora que nós definimos B1, nós podemos calcular o fluxo produzido no solenoide 2, na bobina 2, devido ao campo B1 produzido pela bobina 1, pelo solenoide 1. A expressão para o fluxo que nós já conhecemos, ela fornece o fluxo através de uma superfície aberta, através da integral de superfície de B escalar ds, onde B é o campo magnético considerado e ds é o elemento de área orientada. Só que aqui nesse experimento com solenoides, nós temos um detalhezinho que nós precisamos considerar. Como o solenoide, no caso aqui, o solenoide 2, ele tem N2 voltas, certo? O fluxo que nós vamos calcular, ele tem que considerar esse número de voltas, esse número de espiras que compõe o solenoide. Então, o fluxo ele vai ser calculado com a seguinte expressão: N, que seria o número de voltas ou espiras que compõem o solenoide, vezes a integral de superfície de B escalar ds, certo? Onde N é o número de voltas do solenoide. Então, nós vamos ter para o fluxo através do solenoide 2, Φ21 igual a N2, que é o número de voltas do solenoide 2, vezes a integral de superfície para S2 de B1 escalar ZdS. ZdS é o elemento de área, certo? Que está orientado também na direção em sentido de Z positivo. Então, isso aqui vai ficar. Outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, Quando nós definimos B, aqui antes, nós vimos que B só vai ter um valor não negativo para essa região aqui, ou seja, para a região interna do solenoide 1. O fluxo que nós estamos tomando é um fluxo através do solenoide 2 para um valor de R2 maior que R1, ou seja, em regiões onde R é maior que R1, o campo B é zero. Então, nessa integral de superfície aqui, nós vamos considerar apenas a região onde B1 possui um valor não nulo, ou seja,
a área da seção transversal do solenoide 1, ok? Então a expressão vai ficar N2 que multiplica B1 vezes a área onde B1 assume valores não nulos, que é a área da seção transversal do solenoide 1. Então vai ser π R1 ao quadrado. Lembrando que a área da seção transversal do solenoide é um círculo. Então isso aqui vai ficar... Vou substituir a expressão para B1 na expressão para o fluxo e nós vamos ter N2 que multiplica B1, que é μ0 N1 sobre L, que multiplica I1 vezes a área, né, que é π R1 ao quadrado. Rearranjando, nós vamos ter que o fluxo através do solenoide 2 vai ser igual a μ0 que multiplica N1 e N2 vezes a área π R1 ao quadrado vezes a corrente I1. Tudo isso dividido pelo comprimento do solenoide. Todos esses valores aqui, ó, eles são constantes no experimento. μ0, o número de voltas de cada uma das bobinas, o comprimento das bobinas e a área da seção transversal da bobina 1, do solenoide 1. Então, o fluxo ele vai variar apenas em função de I1. E tudo isso aqui vai ser uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de L21. Então, nosso fluxo ele vai ser Φ21, definido como o produto entre essa constante de proporcionalidade e a corrente I1. Então, isso aqui vai ser L21 vezes I1. Essa constante de proporcionalidade, ela fornece o fluxo induzido por unidade de corrente indutora. Essa constante de proporcionalidade ela é denominada indutância mútua. E a unidade para essa constante, né, a unidade para a indutância mútua, é a unidade de fluxo magnético dividida pela unidade de corrente, ou seja, 1 Weber por ampere. E esse 1 Weber por ampere ele é definido como sendo o Henry. Na situação que nós acabamos de discutir, nós fizemos uma corrente estacionária atravessar o solenoide 1, o que gerou um fluxo magnético através do solenoide 2. Agora, nós vamos analisar uma situação análoga. Nós vamos fazer uma corrente estacionária percorrer o solenoide 2 e calcular o fluxo através do solenoide 1. Certo. Então, analogamente, para uma corrente estacionária I2, gerando um campo B2 no solenoide 2, o fluxo Φ12 no solenoide 1 é... Bem, o procedimento vai ser o mesmo, né? O campo B2 ele vai ser dado por μ0, que multiplica N2 sobre L, que é o número de voltas por comprimento do solenoide 2, vezes a corrente estacionária I2. Esse campo também vai estar na direção e sentido de Z positivo. E o fluxo Φ12 vai ser igual a N1, que é o número de voltas do solenoide 1,
vezes a integral de superfície para S1 de B2 escalar Z ds, certo? Lembrando que Z ds é o elemento de área orientada, certo? Então, isso aqui vai ficar N1, que multiplica B2, vezes a área da seção transversal do solenoide 1. Aqui é o seguinte, ó. Nós sabemos que o campo gerado pelo solenoide 2, ele contempla toda essa região. Mas como nós estamos calculando o fluxo através do solenoide 1, nós só vamos considerar no cálculo do fluxo a área da seção transversal do solenoide 1. Então, isso aqui vai ficar N1 B2 vezes a área do solenoide 1, que é π R1 ao quadrado, a área da seção transversal. Substituindo a expressão para B, na expressão para o fluxo, nós vamos encontrar φ12 igual a μ0, N1, N2, que multiplica a área da seção transversal, que é πr1 ao quadrado, dividido por L, vezes a corrente estacionária I2. Aqui, mais uma vez, nós temos uma constante de proporcionalidade, que agora eu vou chamar de L1, 2, que é a indutância mútua. E aí, nós podemos calcular o fluxo através do solenoide 1 como sendo o produto entre essa constante de proporcionalidade e a corrente estacionária que atravessa o solenoide 2, certo? Com L12 sendo dado por μ0, N1, N2, π R1 ao quadrado sobre L, que é igual, né? Não sei se vocês perceberam, mas que é igual a L21. Acabamos de verificar que a corrente I1 gera um fluxo no solenoide 2 e que a corrente I2 gera um fluxo no solenoide 1. Além desses fluxos que nós já calculamos, as duas correntes também vão produzir fluxos nos solenoides nos quais elas estão percorrendo, ou seja, a corrente I1 também vai produzir um fluxo no próprio solenoide 1 e a corrente I2 vai produzir um fluxo no solenoide 2, certo? Além de produzir um fluxo no solenoide que está adjacente, né, a corrente também vai produzir um fluxo no solenoide, no próprio solenoide no qual ela percorre. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular esse fluxo, né? Ou seja, calcular o fluxo no solenoide 1 devido ao campo magnético gerado pela corrente estacionária I1, certo? Então, vai ser Φ11 igual a N1, que é o número de voltas do solenoide 1, que multiplica a integral para a superfície, né, para a seção transversal do solenoide 1, de B1 escalar ZDS, que é o mesmo procedimento que nós utilizamos para calcular os fluxos anteriores, certo? Isso aqui vai ficar... Bem, nós sabemos que o campo B1 gerado pela corrente estacionária I1 vai ser μ0, que multiplica N1 sobre L, vezes a corrente estacionária I1 na direção e sentido de Z positivo, né? Nós já tínhamos essa expressão
Já tínhamos apresentado essa expressão anteriormente. Então, isso aqui vai ficar versor Z escalar Z. Isso aqui vai ficar... E substituindo, vou substituir logo a expressão para B1 no fluxo direto, certo? Então, isso aqui vai ficar μ0, que multiplica N1 vezes N1, né? Que vai ficar N1 ao quadrado, dividido por L, que é o comprimento do solenoide, vezes a integral da área, né? No caso aqui, a área da seção transversal do solenoide 1. Então, vai ficar π R1 ao quadrado, vezes a corrente que gera o campo magnético estacionário, que é I1. Então, esse é o fluxo. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter o fluxo sendo dado por uma constante de proporcionalidade vezes a corrente, ou seja, vou ter o fluxo proporcional à corrente estacionária. E tudo isso aqui, ó, é uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de autoindutância do solenoide 1. Calculando agora o fluxo gerado pela corrente I2 no próprio solenoide 2, né? Ou seja, uma situação análoga à anterior, nós vamos ter que o fluxo Φ2 vai ser igual a N2, que é o número de voltas do solenoide 2, que multiplica a integral de superfície para a seção transversal do solenoide 2, né, para a área S2, de B2 escalar Z ds. Isso aqui vai ficar... Bem, B2 possui uma expressão semelhante a B1, né? B2 vai ser igual a μ0, que multiplica N2 sobre L, vezes I2 na direção em sentido de Z positivo. Então, o fluxo vai ficar... Substituir logo na expressão para o fluxo, né? Calculando a integral e rearranjando, nós vamos ter μ0, que multiplica N2 vezes N2, né? Ou seja, N2 ao quadrado, dividido por L, vezes a área da seção transversal, que no caso agora vai ser πr2 ao quadrado, vezes a corrente que gera o campo, né? A corrente estacionária que gera o campo magnético B2, que é a corrente I2. Mais uma vez, eu vou ter uma série de constantes aqui, né? Que vai resultar numa constante de proporcionalidade multiplicada por I2, ou seja, eu vou ter o fluxo autoinduzido pela corrente I2 no solenoide 2 proporcional à corrente estacionária I2. E essa constante de proporcionalidade aqui vai ser a autoindutância do solenoide 2. Vale ressaltar que tanto a indutância mútua quanto as autoindutâncias, elas vão depender apenas de fatores geométricos, ou seja, do número de voltas por unidade de comprimento, né, ou do produto do número de voltas por unidade de comprimento, e do raio, né, da seção transversal dos solenoides utilizados. Bem, agora que nós calculamos os fluxos devido às correntes I1 e I2 em cada um dos dois solenoides, nós podemos calcular o fluxo total através dos dois solenoides, considerando, obviamente, que os dois solenoides são atravessados simultaneamente e respectivamente pelas correntes estacionárias I1 e I2. Fazendo essa consideração, o fluxo
através do solenoide 1, φ1, vai ser igual ao fluxo autoinduzido, ou seja, φ11, devido à corrente I1, mais o fluxo devido à corrente I2, que percorre o solenoide 2, ou seja, φ12. Isso aqui vai ficar φ1 igual φ11 vai ser a autoindutância L1 vezes a corrente I1, mais φ12 vai ser a indutância mútua L1, 2 vezes a corrente I2. Para o solenoide 2, para o fluxo através do solenoide 2, fluxo total, nós vamos ter que φ2, que é o fluxo total através do solenoide 2, vai ser igual a φ2, que é o fluxo autoinduzido, mais o fluxo devido à corrente I1, que nós chamamos de φ21. Isso aqui vai ficar φ2 igual a φ22 L2 vezes I2, mais φ21. φ21 vai ser L21, que multiplica a corrente estacionária I1. Isso aqui nós podemos rearranjar para deixar o primeiro termo depois da igualdade sendo função de I1 e o segundo termo depois da igualdade sendo função de I2. Então nós vamos ter φ1 que multiplica φ1 igual a L1 que multiplica I1 mais L12 que multiplica I2, e φ2 igual a L21 que multiplica I1 mais L2 que multiplica I2. Essas duas expressões vão dar o fluxo total através dos dois solenoides. Agora que calculamos o fluxo em função da corrente nas equações 9.512, vamos considerar que esse fluxo varia no tempo a partir de uma corrente também variável no tempo para obtermos a força eletromotriz induzida em cada caso pela lei de Faraday. Nesse caso, vamos assumir que as equações 9.512 permanecem válidas para correntes que não são estacionárias, mas que variam muito lentamente durante o tempo que a luz leva para atravessar as dimensões dos circuitos considerados. Então, se uma corrente 2 de T varia no solenoide 2, a força eletromotriz ε1 induzida no solenoide 1 vai ser ε1 igual a menos a variação do fluxo em 1 devido à corrente, devido ao campo gerado pela corrente I2. Então, vai ser ε1 igual a menos dφ12 dt. Isso aqui vai ficar... Quem é dφ12? dφ12 vai ser esse termo aqui, ó, L12 vezes I2. Só que I2 varia no tempo, Então, nós vamos ter menos L12, que é a indutância mútua, vezes a variação da corrente I2 em função do tempo, ou seja, dI2 dt. Analogamente, nós podemos calcular a força eletromotriz no solenoide 2 devido à corrente I1 variável no tempo. Então, nesse caso, a gente vai ter ε2 igual a menos a variação
do fluxo em 2 devido à corrente no solenoide 1 no tempo. Isso aqui vai ficar igual a menos... Quem é Φ21? Φ21 é justamente L21 e 1. Como a gente está calculando a variação desse fluxo no tempo, isso aqui vai ser igual a L21 que multiplica DI1 dt. Vale ressaltar mais uma vez que L12 e L21, que são as indutâncias mútuas entre os dois circuitos, vão ser iguais, né? Vão ser numericamente iguais, e que esse é um resultado geral, ele é válido para circuitos de qualquer formato, né? No caso, circuitos que interagem através das suas respectivas correntes elétricas. Nós acabamos de calcular as forças eletromotrizes que um circuito induzia no outro, né? Agora nós vamos calcular as forças eletromotrizes autoinduzidas. Primeiro que a gente vai calcular é a força eletromotriz autoinduzida pela corrente I1 no solenoide 1. Então, a variação de I1 de T vai produzir no solenoide 1 uma força eletromotriz ε1 autoinduzida que vai ser dada pela variação do fluxo gerado pela variação da corrente I1. Então, ε1 vai ser igual a menos dφ1 dt. Isso aqui vai ser igual a φ1 é igual a L1 que multiplica a corrente I1. Como nós estamos calculando a variação de dφ1, nós temos que essa variação vai ser igual a menos L1, que é uma constante, vai sair da derivada, que multiplica a derivada da corrente I1 no tempo. Ou seja, ε1, que é a força eletromotriz autoinduzida, vai ser igual a menos L1, que é a autoindutância, que multiplica a variação da corrente I1 no tempo. Isso aqui é a nossa equação, isso aqui é a equação 9.5.17. Da mesma forma, né, no solenoide 2, a gente vai ter uma força eletromotriz também autoinduzida pela variação da corrente I2 no tempo, certo? Então, isso aqui vai ficar ε2 igual a menos a variação do fluxo variação do fluxo no tempo devido à variação da corrente I2, né? Isso aqui vai ficar igual a menos φ22 vai ser L2 I2. Como a gente está calculando a variação do fluxo, vai ficar L2 que multiplica a variação da corrente I2 no tempo. Essa equação é a 9.5.18. O que a gente observa aqui nessas expressões para força eletromotriz autoinduzida, que devido à lei de Faraday, né, o sinal da força eletromotriz vai ser negativo em relação à variação da corrente. Ou seja, o sinal negativo está indicando que a força eletromotriz que nós calculamos aqui, ela vai se opor à variação da corrente. De modo que se a corrente aumenta, se eu tenho um DI dt maior que zero, a força eletromotriz ela vai ter o sentido oposto ao da variação da corrente. Ou seja, se a corrente está aumentando, a força eletromotriz autoinduzida vai agir de modo a não permitir que essa corrente aumente, né? Como se a corrente tivesse que vencer uma espécie de inércia do circuito para poder se estabelecer. E se a corrente diminui, se eu tenho um DI dt menor que zero,
a força eletromotriz tem o mesmo sentido da corrente, ou seja, nesse caso, né, quando a corrente diminui, a força eletromotriz autoinduzida ela vai atuar de modo a não permitir que a corrente diminua, né? Mais uma vez aí a força eletromotriz autoinduzida ela vai se apresentar como uma dificuldade à variação da corrente no circuito. Bem, se nós tivermos correntes variáveis nos dois solenoides, a força eletromotriz resultante em cada um dos circuitos vai ser a soma da força eletromotriz autoinduzida com a força eletromotriz induzida pelo circuito adjacente, ou seja, Epsilon 1 vai ser igual a força eletromotriz autoinduzida, que é menos L1 DI1 dt, menos a indutância mútua, L12, que multiplica a variação da corrente I2 no tempo, DI2 dt. Isso a força eletromotriz resultante para o circuito 1, né, para o solenoide 1. E a força eletromotriz resultante para o solenoide 2 vai ser igual a... Eu vou colocar organizadinho pelo termo que está variando, certo? Então, vou botar primeiro aqui o termo que multiplica por DI1 dt. Então, vai ser a indutância mútua, L21, que multiplica a variação da corrente 1 no tempo, DI1 dt. Mais, no caso menos, né? A alta indutância L2, que multiplica a variação da corrente I2 no tempo, DI2 dt. Então, Epsilon 1 é a força eletromotriz resultante no circuito 1, no solenoide 1, e Epsilon 2 é a força eletromotriz resultante no solenoide 2 ou no circuito 2.